E nesse vídeo vamos falar sobre... Eu achava que um anjo chegaria para mim e diria algo. E às vezes, em nossas vidas, nós podemos achar que a espiritualidade fará contato com a gente de uma maneira surpreendente. Vai vir um brilho enorme e um anjo virá e falar com a gente. Temos sim, na história, vários relatos de anjos que vieram e anunciaram a própria vinda de Jesus Cristo. O anjo disse a Maria, depois o anjo disse para outras pessoas próximas também. Mas estamos falando de Jesus, né? Então, isso não impede, talvez, eu acredito que anjos venham e conversem com pessoas. Mas, nesse vídeo, a importância dele é para refletirmos caso os anjos não precisem fazer tudo isso. Porque uma pessoa uma vez me disse, eu não me recordo, que para um ser se manifestar para nós, é necessário, assim, visualmente, é necessário muita energia. E acontecimentos grandes, né? Talvez a pessoa tenha um dom de ver anjos, não sei, pode existir. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que o homem pode imaginar. E vou falar das minhas experiências espirituais, das quais eu tive contato. Algumas eu posso falar, outras não posso falar. Mas porque não vem ao caso e são coisas mais pessoais ou não tão pessoais, mas que não é interessante, né? Mas, por exemplo, quando eu era pequeno, eu era muito pequeno, eu tinha, sei quantos anos, já tinha 6, 7, 8, talvez fosse um pouco antes, 7, de 6 para 7 anos, talvez. Eu me recordo que eu estava deitado, da onde eu estava deitado, dava para ver o telefone na sala do meu quarto, passava pelo corredor, tinha uma claraboia no meio, do lado esquerdo. Era uma casa bem grande, mas eu conseguia enxergar lá longe o telefone. E um dia eu acordei e eu vi várias pessoas, mas só uma luz, como se a pessoa estivesse em preto e branco, mas só o branco brilhante. E elas estavam congeladas na sequência, o telefone. E eu me assustei muito com aquilo. Me assustei demais. E aí eu voltei a dormir, né? Me cobri tudo, uma criança, vê, né? E aí o que ocorreu? No outro dia, ou na mesma noite, eu abri os olhos e vi novamente. Aí eu tive uma ideia. Eu falei, se isso é verdade ou não, eu levantei, havia uma penteadeira, acho que era esse o nome. Na verdade era um guarda-roupa que tinha uma penteadeira junto. Ele tinha a parte de cima e tinha um espelho. Eu estava no quarto que era da minha irmã, né, vamos dizer assim. Tinha um outro quarto, mas como éramos pequenos, então ficávamos no mesmo quarto. Mas aquele quarto acabou se transformando dela. Eu não tinha nem meus irmãos nascidos ainda. Pois então, aí eu peguei um copo, acho que e eu virei ele de ponta cabeça e deixei em cima da penteadeira. Por quê? Caso eu acordasse de manhã e eu visse o copo de ponta cabeça, eu saberia que eu não tinha sonhado, que eu tinha visto mesmo. E aí eu olhei e vi. E, bom, aí na hora que eu acordei, eu
Eu falei, o que é isso aqui? E fui e contei para minha mãe. Eu quase apanhei, né? Minha mãe sempre muito brava, meu pai bravo. Você tá louco? Vai falar uma mentira dessa? Você não devia fazer isso. E eu acabei, depois passou algum tempo, alguns anos, e eu descobri o que era aquela imagem. Aquela imagem era a sequência de mortes que haveriam na minha família. Então tinha uma sequência. O meu tio, depois tinha minha avó, e assim por diante. E as pessoas foram morrendo naquela sequência. Eles estão morrendo até hoje naquela sequência. Eu consigo me lembrar de várias lá. E só que eu não dei continuidade, né? Minha família é católica, né? Católica daquelas bem... esqueci o nome, ortodoxa? Acho que isso. Mas bem fiel à igreja. Depois se tornou um pouco diferente. Então, mas vocês veem, é um tipo de situação que é difícil de ocorrer, né? Nesse caso, eu vi, né? Mas então, aí passando agora para os dias atuais, eu sempre ficava pensando que um anjo, quando quisesse falar comigo, ele viria e me falaria. Mas não. O que eu estou querendo dizer, para nós refletirmos, ponderarmos a respeito, que existe uma maneira muito mais sutil de nós compreendermos as coisas. Que não é necessário um anjo ficar falando para nós. Eu imagino que o mundo ele seja criado por camadas, né? Igual o Shrek fala, camadas. E essas layers, né? Layer é camada em inglês. Elas permitem que nós tenhamos certas percepções. E essas percepções, elas podem ser sentidas conforme nós estivermos vibrando. E essa vibração, ela ocorre quando nós estamos em comunhão com as coisas corretas do mundo. Então, por exemplo, se você pratica o bem, você está vibrando alto. Se você ouve músicas calmas, que te fazem refletir, a sua vibração aumenta. Se você reflete, né, fica refletindo as coisas na cama, deitado, pensando, a sua vibração está alta. O que é o contrário disso daí? É quando ficamos assistindo filmes violentos, quando ficamos pensando maldades, quando ficamos bebendo demais, fumando demais, etc, etc. Deve existir altos graus. Mas principalmente a parte de pureza, ela é algo que é necessário para que possamos vibrar bem, né? Principalmente querer o bem de uma pessoa, fazer a caridade, fazer uma oração para a pessoa, se dispor de um tempo seu para conversar com alguém. Então isso aumenta a vibração. E quando estamos nessa vibração um pouco mais alta, então podemos ter acesso a essas informações dessas layers. Então, às vezes deitado, a gente sente aquela sensação. Eu estava agora de pouco, hoje foi dia de gravação de filmes, de vídeos. E esses vídeos, eu poderia gravar amanhã, né? Eu até estava me desviando, mas aí na hora eu senti, né? Falei, não, eu vou gravar os vídeos hoje. E estou ficando bastante feliz com essas gravações que estão sendo realizadas hoje. Os títulos muito bons, as palavras vindo corretamente à mente. Então esses tipos de sussurros do Espírito Santo que temos, ou dos guias, mentores, né, orixás, exus, as entidades que sejam que venham na cabeça para conversar com a gente, para nos sussurrar, eles são sutis, nos quais não é necessário vir, né? Principalmente por causa da fé também, né? Se um dia um anjo vir aqui na minha frente, é capaz de eu virar pedra, né? Porque como que eu vou ter uma dúvida quanto a isso? A fé, ela é algo que nos dá força para nós, né? Acreditar em algo que não se vê. Porque depois que você
tem a certeza, aí é sua obrigação. Aí temos sim que realmente fazer a coisa correta, porque já vimos, né? Então esse vídeo, ele tentou passar um tipo de situações das quais eu, você, qualquer pessoa possa ter tido um tipo de experiência, ou caso esteja aguardando que essa experiência ocorra, que isso não é necessário. Basta ficar quieto. Eu tenho o costume de ir até um caminhar e nessa caminhada tem uma árvore onde eu me sento à frente. Falar nisso, faz tempo que eu não caminho. E lá eu fico, né, refletindo, concentrado, pensando, meditando. E lá eu tenho o meu contato com o divino, com o meu eu sou, com os sussurros do espírito, da espiritualidade. Gratidão, gratidão, gratidão.